Bom, nós estamos hoje finalizando essa matéria com a nossa última aula de História da Filosofia. Como eu disse para os irmãos, a matéria um pouco técnica, meio puxado, cansativa às vezes, e eu acredito que para os irmãos se torna um pouco cansativo. Talvez nós estivéssemos numa sala de aula, teria mais perguntas, a aula fica melhor, mas aqui sim, é muita coisa técnica, muita leitura, porque filosofia nada mais é do que reconhecimentos históricos das coisas que chegou ao nosso conhecimento desde a formação dos pensamentos em relação a uma sociedade, até dado ao princípio mesmo da filosofia, com supostamente com Pitágoras, e no seu decurso a filosofia tomou várias formas, foi incorporando melhor com outros pensadores, colocando coisas mais importantes nos pensamentos. Como eu já falei, infelizmente, nessa apostila, nós não estudaremos a respeito nem de Tales, nem de Sócrates, nem de Aristóteles, não vamos estudar a respeito de Platão. Talvez, eu não sei se mais para frente tem uma outra matéria de filosofia, eu não sei se vai ter História da Filosofia 2, porque nós não entraremos na transição de Sócrates, nós estamos estudando só os pré-socráticos. Então, eu acredito que talvez o pastor Luiz Prestes vai falar. E com isso nós vemos como que houve essa evolução do pensamento, da formação de uma sociedade, da formação daquele pensamento daquela sociedade, do pensamento ético, do pensamento moral. Nós vemos que eles tentavam regularizar a história de uma nação, a história de um povo, né, das pequenas cidades, através dos mitos. Boa parte dos mitos nada mais é do que simplesmente invenções para tentar trazer uma resposta às questões. Veio a filosofia com os pré-socráticos, trazendo resposta através da natureza, através das coisas que eles poderiam alcançar com os seus olhos. E, como eu falei, essa separação de pré-socrático nada tem a ver que ele fez uma divisão da filosofia, mas simplesmente porque ele mudou a maneira de pensar. E como eu disse para os irmãos tiverem a oportunidade, já que estão estudando a matéria, se nós puder pegar alguma coisa a respeito de Sócrates na internet, de algum livro, os pensamentos dele é extraordinário. A divisão que foi causada aí da maneira do pensamento, porque ele trouxe as questões éticas, ele esqueceu aquelas questões políticas, questões democráticas, a respeito de como as perguntas de como o cosmos surgiu e essas coisas, e ele trouxe uma questão ética. As perguntas dele mais era a respeito da ética, da moral, de como se viver, como que a pessoa entenderia a respeito da liberdade e muitas outras coisas a qual lhe causou até a morte. Como costumo dizer, quando alguém se torna diferente em meio a uma sociedade que está todo mundo parecido, ele é o estranho ali. E foi como a filosofia, todo mundo girava em torno daquela questão da arquê, do cosmos, dessas questões da natureza. O pensamento de Sócrates era diferente. E, devido a ser diferente, ele se tornou alguém como alvo da sociedade, dos grandes da época. Ele foi considerado como o influenciador de jovens a coisas erradas, quando, na verdade, ele simplesmente abriu a mente dos jovens, abriu a visão das pessoas para que pudesse entender que aquele padrão de vida que era vivido na Grécia era algo imoral, algo impróprio, algo que não havia necessidade de que as pessoas vivessem daquela forma. E isso lhe custou a vida. Então, a história de Sócrates é uma história muito boa, é interessante que na área da filosofia, de forma alguma, pode deixar de se falar. Que, inclusive, nas faculdades que se estuda a respeito de filosofia para entrar no Enem, uma das questões mais pautadas sempre é a respeito de Sócrates, Platão e Aristóteles, que a maneira deles pensar foi completamente diferente dos demais filósofos. Nós paramos na página de número 38. A página número 38, nós estamos falando a respeito de Heráclito, e paramos na página 38, falamos um pouco do seu pensamento em relação
as plantas, a chuva, a escuridão, a noite, a maneira que ele via isso, sou a respeito da natureza. E uma das coisas que o pastor colocou aqui é a respeito de alguns pensamentos, alguns fragmentos de algumas frases de Heráclito. Como nós falamos, ele tinha um certo problema com os filósofos antes dele. Ele era um camarada que ele tinha uma certa dificuldade de convívio, porque ele não gostava dos filósofos, não gostava dos ricos, não gostava dos pobres. Então ele tinha uma dificuldade muito grande de convívio. Mas ele nos deixou algumas frases que está aí marcado na página 39, que algumas frases até interessantes e que nós observamos que faz sentido. Inclusive, tem uma bem parecida com a maneira que nós temos em nosso linguajar, que é aqui na primeiro pensamento que está em 13, fala assim: porcos em lama se comprazem mais do que em água limpa. Isso é uma linguagem muito fácil de compreender, principalmente para nós que vivemos em uma época onde os porcos tinham liberdade de andar na rua e se não podia ver um poço de lamas que eles ficavam à vontade ali. Então, o que ele quer falar com isso aí nada mais é do que a pessoa que já é suja, ele fica à vontade com a sujeira, ele se sente bem, ele não tem preocupação de mudar. Então, por exemplo, é melhor ele que gosta daquilo, ele sente prazer naquilo, porque a água limpa não vai trazer prazer para ele. E uma das coisas que João escreve no final do livro do Apocalipse é que aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Então, isso é muito interessante no pensamento de Heráclito. Outra coisa, ele fala, pois uma só coisa escolhe os melhores contra todas as outras. Um rumo de glória eterna contra as coisas mortais, mas a maioria está empanturrada como animais. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas têm uma coisa a escolher e são somente as pessoas que são melhores, no sentido aqui de raciocinar, de buscar o melhor, de ser inteligente, consegue ver essa questão da glória eterna. É claro que o sentido de glória eterna aqui não seria o mesmo sentido nosso, mas ele estava falando essa questão de glória para os gregos, era questão de vitória, questão de crescer, de ser visto, de ser importante. Isso para eles era glória. Era alguém que trazia peso na sua vida, no seu nome. Esse era o pensamento grego. Nós observamos isso até quando Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que ele fala que as aflições do tempo presente não se compara com o peso de glória que nos espera. No sentido grego, o peso de glória seria o quê? Quanto mais ouro a pessoa carregava, mostrava para a sociedade que mais glória ele tinha. E o apóstolo Paulo mostra que a nossa glória, a glória que nos espera, ela está além do ouro ou de qualquer é, 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 pedra preciosa, de qualquer elemento da natureza que seja precioso aqui nessa terra. Aquilo que nos espera é maior. Então, no pensamento de Heráclito, as pessoas escolhem outras coisas além do rumo para essa glória, ou seja, de alguém que seja destacado, que seja importante. Seria o pensamento grego. E que, porque a maioria das pessoas estão empanturradas, ou seja, estão alimentadas de comer tanto como animais, simplesmente vive um dia após o outro sem preocupar com o que pode ser o dia de amanhã. Outra coisa que coloca, este mundo é o mesmo de todos os seres, nenhum Deus, nenhum homem o fez, mas era, e é, e será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. De acordo com o pensamento dele, da questão de que as coisas se renovam, as coisas pode ser e pode não ser, ele coloca isso, que o mundo é dessa forma. Ele não cria que o mundo foi criado por deuses, isso naquela teogonia ensinada nos mitos, dos vários deuses que existiam, e tampouco é uma obra feita pela mão do homem. Isso dá a entender que Euráclito ele não sabia explicar o poder sobrenatural que criou todas as coisas. Ele não tinha conhecimento de mim, sabia que não era obra dos deuses pregada na mitologia. Aí o 36 ele fala assim: para a alma
é morte tornar-se água, e para a água é morte tornar-se terra, e de terra nasce a água, e de água a alma. O que ele quer dizer é que esse ciclo de que tudo gira em torno da água. É o pensamento filosófico de Euráclito também em relação ao elemento água, sendo ele a origem de todas as coisas. Aí ele fala: um para mim vale mil, se for o melhor. Esse pensamento dele seria um pensamento tipo assim: se uma pessoa ele se preparou e se tornou o melhor naquele local, ele vale mais do que 1.000 pessoas sem preparo. O outro ele fala: no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. Esse, esse pensamento aqui é um pouco complicado, que é aquele mesmo pensamento, como eu disse, que Oráculo tinha, de que nós não podemos banhar na mesma água do rio por duas vezes. É claro, a água, se você entrou numa água, ela se passou, então ele quer dizer que, da mesma forma que essa água se passou, nós também podemos ser e podemos não ser. É algo meio assim sem explicação, essa questão do ser e não ser, porque Oráculo tinha esse negócio de o ser pode ser o não ser. Então ele complicava um pouco a filosofia e acabava atrapalhando a mente de muitas pessoas, não trazia resposta óbvia a nada. Fala, não de mim, mas longe mas do Logos, tendo ouvido, é sábio homologar, tudo é um. Ou seja, ele fala não de mim, mas do Logos, ou seja, do verbo, da palavra. Tendo ouvido, é sábio. Homologar, tudo é um. É um. Ou seja, quer dizer que a pessoa que ouve uma palavra ele tem a capacidade de tornar tudo legítimo. Esse seria o pensamento dele. Tudo se torna legítimo quando alguém consegue observar o que está sendo expressado, prestando atenção naquilo que está ouvindo. Ele fala: o tempo é criança brincando, jogando de criança o reinado. O que ele quer mostrar assim, que aqui é como seja um reinado de criança, que o tempo seria isso, como um reinado de criança. É algo que nós não podemos colocar barreiras para o tempo, do mesmo jeito que não tem como colocar barreira para a criança. Mas na página 38, o pastor até deu um exemplo que ele fala a respeito do pensamento de uma criança, que a criança ela constrói um castelo e a mesma mão que construiu o castelo, que achou bonito, que acha bonito esse castelo de areia, depois vai lá e destrói. E ela não se torna uma criança má porque ela destruiu o castelo que ela fez, que ela é simplesmente o efeito das coisas. Ela construiu, como isso é normal, nós vemos crianças construindo castelo de areia e logo depois do castelo todo pronto, se for um castelo até bonito, elas conseguem destruí-la. E elas não se sentem má e nem acham que é injustiça. Esse é o pensamento de Oráculo, que ela não acha que é injustiça porque foi criado pelas mãos delas, então ela tem o direito de destruir o castelo de areia. E coloca aqui, ó, o combate é de todas as coisas, Pai, de todas Rei, e ele revelou Deus, outros homem, e uns fez escravo, e outros livre. O... Ele mostra aqui nesse pensamento, concernente esse combate, possivelmente ele está levando a menção aos combates de guerras que existiam, principalmente no período que Euráclito viveu, que foi o período quase do fim do Império Medo-Persa e as guerras que existiam entre a Macedônia, unida com o Império Grego, contra os persas na época, que era um império muito forte e muito sanguinário. Então ele entendia que tudo isso resultava em algumas coisas, que algumas pessoas se tornavam reis, outros até com título de deuses, outros homens comuns, outros escravos e outros livres. Então esses combates poderiam produzir isso. E ele queria mostrar através do seu pensamento, do seu pensamento filosófico, que essas lutas nem de tudo eram em vão. A rota para cima e para baixo é uma e a mesma. É o pensamento que ele tem da questão de para cima e para baixo o caminho é o mesmo, concernente a mesma coisa que ele pensava que tudo vai e tudo vem. Então, ele achava que não fazia diferença essa questão das medidas e do diâmetro, se é para cima ou para baixo, não faz diferença para ele. Não se deve agir nem falar como os que dormem,
Bom, esse pensamento que eu acho interessante é que, da maneira que ele escreve aqui, dá a entender que ele está falando do preguiçoso. Imagina uma pessoa preguiçosa. Ele está falando que, no sentido que ele fala, o próprio livro de Provérbios aborda bastante a respeito da preguiça. A pessoa que age e fala com preguiça, no pensamento filosófico, isso seria uma pessoa com dificuldade de conseguir alcançar pessoas para ouvi-lo. Então, a Bíblia ela é repleta de versículos em Provérbios que fala a respeito do preguiçoso. Tem um versículo em Provérbios que chega até a me entristecer quando fala que o preguiçoso ele coloca a mão no prato e ele não consegue levar a boca para comer de tanta preguiça que ele tem. E esse é um versículo que me espanta. E um outro que me espanta mais ainda é que fala que o preguiçoso diz: há um leão lá na rua, eu não posso ir lá. Ou seja, ele não pode procurar trabalho, ele julga que existe um leão na rua que poderia matá-lo, então por isso que ele não vai procurar trabalho. No sentido é que ele quer mostrar que agir e falar como pessoa que dorme é em vão. Agir com preguiça, fazer as coisas com preguiça, tudo isso é em vão. Ele fala: por fogo se troca todas as coisas, e o fogo por todas, tal como por ouro mercadoria e por mercadoria ouro. O que ele quer dizer é que o poder que o ouro tinha na época de compra, de troca, ele era muito forte. Então, ele exemplifica isso aí, que a pessoa que tem esse poder aquisitivo, ele faz o que ele quer no pensamento filosófico de Heráclito. Ele vai, mostra no 101 aqui, procurei-me a mim mesmo. Aquela famosa frase, encontra-te a ti mesmo, que os psicólogos amam falar, adoram falar. Hoje em dia, os pastores, pregadores, coach, amam falar esse negócio, mistura um pouco de psicologia com filosofia e engaloba o povo, engana o povo com as suas pregações sem avivamento espiritual verdadeiro, sem mudança de vida. Então, é uma frase bem conhecida, porém, Heráclito ele escreve de outra forma: procurei-me a mim mesmo, ou seja, encontra-te a ti mesmo. Isso é uma frase bem conhecida por todos. E por último, ele fala: o ético no homem é o demônio, e o demônio é o ético. Ele quer dizer que esses princípios que o homem ele julga ter, na verdade, ele não tem. São coisas simplesmente no aparência, quando na verdade ele não é aquilo mesmo. Então, o ético no homem que possa ser esse demônio no pensamento de Heráclito é que ele não acreditava que o homem poderia ter esse padrão ético e moral que alguns designavam ter na época. Então, esse era o pensamento de Heráclito, esses são alguns fragmentos de frase que ele deixou, porque quase não se achou nenhum escritos dos pré-socráticos, simplesmente fragmentos de escritos deles, e, e alguns pensamentos são esses. É claro que temos mais, mas o pastor escolheu esse para colocar. A terceira sessão, irmão, é a escola de Pitágoras. Nós vamos passar, irmão, como é a última aula e nós temos ainda. Eu vou falar mais a respeito da pessoa, o seu pensamento, que ficaria melhor assim, para nós, o pensamento do, do filósofo. A escola de Pitágoras mostra que algumas colônias gregas, fundadas no sul da Itália e da Cilícia, elas começaram a ganhar importância nesse período do século IV a.C., com a chegada do Império Macedônio Grego, com Alexandre o Grande no trono, ele implantando a cultura helênica, porque ele foi um camarada que estudou os pés de Aristóteles, não sei se os irmãos sabem disso. Alexandre o Grande, além de guerreiro, filho de rei, ele ainda era um filósofo, estudou os pés de Aristóteles, alguém que apenas com 12 anos de luta, ele conseguiu conquistar todo o mundo antigo, e segundo o que se entende, é claro, ele matou, destruiu muitos soldados persas, mas boa parte foi através da sua inteligência, ele conseguiu subjugar o mundo e subjugar muitos impérios antigos sem precisar derramar tanto sangue como o Império Medo-Persa fez. E essas cidades elas começaram a crescer. Aí fala que, aos poucos, essas colônias começaram a rivalizar com as potências jônicas, ou seja, tem um certo debate com a escola de Jônica, a escola de Éfeso, que estava em Jônica, tanto em termos econômicos,
como em questão de cultura. Então, daqui dessas pequenas cidades na Itália, em Roma, começou a surgir um certo pensamento filosófico. E um dos que se destacou bastante foi essa escola de Pitágoras. Tudo ia acabando estimulando a transferência de algumas famílias mais abastadas para o sul da Itália. Ou seja, com esse crescimento nessa parte aqui da Itália, as pessoas que eram mais ricas resolveram mudar para esses lugares. E ao mudar para esses lugares, ao imigrar para esses lugares, o pastor vai colocar aqui que duas figuras que marcaram a história da filosofia também foram para lá, que foi Pitágoras e Xenofones. Esse nome Xenofon é um nome muito comum na Grécia, inclusive eu conheci um rapaz aqui que chamava Xenofones. Então é um nome muito comum, eu creio que devido querer colocar em homenagem ao filósofo. Então aqui nós vamos ver, irmãos, um pouco a respeito de Pitágoras, como eu já falei, Pitágoras ele é muito conhecido somente na área da matemática, nas escolas, quando você vai fazer faculdade, sempre tem aquela teoria do teorema de Pitágoras, tem várias coisas com o nome de Pitágoras no Brasil inteiro, então apesar de muitas pessoas falar o nome de Pitágoras, falar do Teorema, não saber quem ele foi. Mas ele foi um grande matemático que possivelmente ele não teve tanto acesso a alguns códigos matemáticos que já existiam na época, mas ele desenvolveu a questão da geometria, da matemática muito bem, em conseguir, como eu falei nas aulas passadas, na época dele, conseguir fazer diâmetros da Terra, criar mapas, fazer diâmetros de mares e tudo. Então, isso foi algo extraordinário nesse período da filosofia. Fala que acredita que ele tenha nascido em Samos, na Jônia, por volta do ano 540. Ele fundou a fraternidade, uma fraternidade esotérica, algo assim meio oculto. Ele, o povo amava essas questões de fazer determinadas escolas ocultas, grupo de pessoas ocultas, como a maçonaria. Mas é claro que isso aqui nada tem a ver com maçonaria. Maçonaria é coisa do século XV, século final, início do século XV. Então nada tem a ver com isso aqui. Isso aqui está antes de Cristo. Mas o povo tinha esse costume de fazer coisas ocultas, coisas escondidas. E ele criou uma certa escola escondida, um segredo, algo que eles estudavam, os ensinamentos eram algo ocultos, e isso despertou muita curiosidade do povo. Talvez ele usou de uma questão de tática para que ele fazer essa coisa escondida, esse negócio assim, as pessoas interessassem a participar da sua escola, desse grupo de pessoas. O pastor igual, os ensinamentos de Pitágoras eram mantidos em segredo e apenas os membros da escola tinham acesso a eles. Então, ou seja, pode ter sido uma tática que ele teve para despertar as pessoas a interessar, conhecer a respeito do assunto, então ia na escola. Ele não ia para as praças, para as águas, como os demais iam, ali expressar o seu conhecimento. Apesar de que ele andava para a rua fora, e é comprovado, o pastor até coloca aqui, que ele foi o primeiro a utilizar o nome de filósofo, que as pessoas perguntavam para ele o que ele fazia da vida, e ele falava que ele era um filósofo, que ele era um amante do conhecimento, ou um amigo do conhecimento. Esse era o interesse dele. Porém, ele não tinha essa preocupação de ir para as praças, como ia Sócrates, os demais filósofos, ir para a praça, para que ali pudesse expressar ou expor, através da retórica e da oratória, os seus conhecimentos. Ele preocupou em fundar uma escola e chamou a atenção do povo, deixando com que todos os seus ensinamentos fossem secretos, e isso despertava curiosidade no povo. Eu lembro que uma certa vez no Brasil, eu creio que os irmãos devem ter conhecimento disso, quando surgiu a onda do G12 no Brasil, eu não sei se algum. Eu, particularmente, não tenho nada contra o G12, simplesmente a Assembleia de Deus optou em não entrar no G12 e nós, da Assembleia de Deus, nunca entramos no movimento G12. Movimento que surgiu na Colômbia com César Castellanos Domingues, e esse movimento chegou ao Brasil com um pensamento de um novo avivamento. Infelizmente, nas igrejas que passou esse suposto avivamento na nossa região, ela devastou muitas igrejas. Porque eu costumo dizer que uma revelação que Deus dá para a minha igreja, ela não serve para a igreja do pastor Juarez.
ela não vai servir para a igreja do irmão Gleick, ela serve para a minha igreja. A única coisa que é revelação universal é a Bíblia. A Bíblia é para todos. Agora, uma revelação que é para mim. Não tem como. Então, essa revelação que Deus deu para o pastor César Castellanos Domingo, eu acredito que era para a Colômbia, ele não tinha que implantar isso em outros lugares. E acabou implantando. Mas quando você chegava perto de alguém do movimento G12, eles falavam que não podia falar o que aconteceu lá, porque era algo tremendo. Então, você tinha que ir lá para saber. Agora eu fico tentando, me perguntando. Marcos termina dizendo assim, as palavras de Jesus, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus, ele tinha vários discípulos, 12 apóstolos, dos 12 apóstolos tinha 3 que eram chegados dele demais, ainda tinha um que era mais chegado, mas eu não acredito que tinha segredinho com nenhum. Porque se tivesse algum segredinho com Pedro, ele teria exposto na carta dele, João, que era os dois que estavam sempre com Jesus, além de Tiago, irmão de João, que veio a morrer no capítulo 12 de Atos. Então eu acredito que as coisas de Deus não tem nada desse negócio de segredo, de segredinho, de que não pode contar, que a mente não vai alcançar, e esse tipo de coisa. E só que com esse pensamento, igual de Pitágoras, de fazer uma escola com os seus ensinamentos secretos, esse ensinamento do G12 ele levou muita gente à curiosidade de saber o que estava por trás daquilo ali. E muitas pessoas que entrou defendia a respeito do assunto, outras não. Inclusive, eu falava com a irmã que a respeito da primeira escola de teologia que eu estudei, que era uma escola muito boa, ela se acabou devido a aderir o movimento G12 dentro dela. Quando o movimento G12 entrou nessa escola, eu estava já com poucos meses para poder formar no médio em teologia e eu saí, eu terminei o meu médio, que eu tinha interesse em fazer o médio naquele ano. Então, eu saí e a escola durou mais 2 anos apenas. As pessoas que entrou comigo formou no bacharel. Os outros grupos que entraram depois nem conseguiu, porque a escola acabou devido a aderir ao movimento G12. Então, eu acredito que as coisas de Deus são reveladas, nada tem que ficar oculto porque é maravilhoso demais, é isso e aquilo. As coisas que nós sabemos que é maravilhoso demais é as coisas que pertencem à eternidade. As que estão na Bíblia, então, para nós, não tem nada oculto, está revelado. Está aqui na Bíblia, então nós podemos usufruir o melhor do que está na Bíblia. Nós não conseguimos esgotar o que está na Bíblia, mas conseguimos pesquisar bastante. Porque quanto mais se pesquisa, mais se encontra. E a cada dia, principalmente de aplicação, é claro que a Bíblia tem uma só interpretação, mas a aplicação, todo dia nós temos aplicações diferentes, vai de acordo com o que nós atravessamos. Então, mas eu acredito que isso foi uma tática que ele usou para que pudesse despertar aquele povo a vir interessar, estudar com ele, como eu acredito que deu certo. Duas coisas, irmãos, que duas concepções de Pitágoras exerceram grande influência na filosofia. Primeiro foi a ideia da imortalidade da alma. Isso era algo um pouco assim dificultoso do pensamento dos gregos naquela época e até a dificuldade de entender que o homem tinha uma alma. Essa questão de alma ela surgiu tanto com Pitágoras, foi um pouco aperfeiçoada com Platão. É claro que isso é um pouco distorcido com aqueles pensamentos de Platão de um mundo perfeito e esse mundo que nós vivemos ele é o reflexo do mundo perfeito e esse tipo de coisa e que a alma ela é superior ao corpo, que a alma o corpo é algo desnecessário. Aí, com esse tipo de pensamento misturado com a teologia judaica, quando surgiu o gnosticismo, eles veio a negar a humanidade de Cristo, veio a negar a ressurreição, porque se o corpo não presta, qual a necessidade de ressuscitar um corpo? Aí esse problema surgiu no capítulo 7 de 1 Coríntios, porque se o corpo não presta, eles chegaram à conclusão que então era melhor quem era casado se separar, porque já que o corpo não presta e se une dois corpos ainda em sexo, se torna pior. Era o pensamento gnóstico da época. Então, essa questão da imortalidade da alma que surgiu com o pensamento de Pitágoras, isso foi uma revolução boa na época. Só que eles tinham dificuldade de identificar o que era a alma, como até hoje muitos têm essa dificuldade de entender a tricotomia ou a dicotomia
da parte da dicotomia, que é criado por alguns calvinistas, eles alegam que o homem é composto de corpo, alma barra espírito, ou espírito barra alma, que espírito e alma é uma coisa só. Já a linha tricotômica acredita que o homem é composto de espírito, alma e corpo. Então, aí sabemos que não somente a alma, como a alma, o espírito e o corpo, eles são imortais. E Deus colocou a imortalidade dentro do homem, conforme Eclesiastes fala. Então, o homem passou a ser alma vivente e ele passou a ser imortal, tanto que é salvo como o não salvo. Então, essa imortalidade da alma, isso foi algo que, é, que foi de grande influência na época. Outro é a tese do efeito dos números. Isso é uma coisa interessante, mano, nos pensamentos de Pitágoras, que eu não sei se algum irmão que mexe com música, eu não me recordo quando eu ia na igreja do pastor Wilson, eu sei que o Guerreiro não mexia com música, mas eu não lembro se o irmão Gleico mexia com música. Eu acho também que não, porque eu lembro que era o Emílio, um monte de pessoal lá. Acho que eu sou de família de músico e sou o único na minha casa que não sei tocar nada, 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 nada. Eu falo, irmão, sério. A, o dom me pulou e pegou os meus filhos, mas ele saltou. Todos os meus irmãos sabem tocar e tocam muito bem. O pensamento dele em relação aos números, ele relacionou com as músicas. E hoje é comprovado que uma pessoa que realmente ele é um bom músico, estou falando de pessoas que é bom músico, que tem o dom natural de tocar, que é um bom músico. Se você reparar, eles são excelentes em matemática, são muitos bons em matemática. De acordo com Pitágoras, a matemática influenciava muito na música. Ele falava, ele mostrava que tudo era matemática. As maneiras que as pessoas moviam com a mão para poder fazer as notas musicais era questão de matemática. Isso era o pensamento dele para ensinar naquela época. É claro que hoje nada tem a ver com isso. Mas se você observar, ele não estava de todo errado, porque o músico, o muito que ele não estudou, ele tem uma capacidade muito boa na área da matemática, na área da geometria. Eu falo porque o meu irmão mais velho, ele estudou até a quinta série e ele é muito bom nessa área. Falou que a matemática, geometria, ele consegue desenvolver bem. Agora, partiu para o outro lado, história, essas coisas, ele se perde, porque história requer leitura e matemática não requer leitura. Então, o Pitágoras mostra isso. Ele fala até em relação da harmonia musical com a aritmética, que está falando a respeito de números. Então, isso é bastante interessante no pensamento de Pitágoras. Mas aqui no final, na página 42, ele mostra, uma das coisas que ele mostra é que as notas musicais elas obedecem uma proporção exata. Aí ele mostra até uma questão de números aqui, para que nós venhamos a entender. Se você observar, o braço do violão realmente ele contém ali alguns traços para que a pessoa possa fazer as notas musicais no lugar certo. Então, tudo isso é matemática. E aí ele mostra que a desarmonia ocorre quando essa proporção não é respeitada. E isso implica que quando alguém desafina na música, segundo o pensamento de Pitágoras, é quando não há essa harmonia, ele desobedece essa ordem. Se, por exemplo, se uma pessoa fizer uma nota musical fora da casa certa no violão, possivelmente a nota vai ficar um pouco complicada, porque ela segue uma sequência matemática. Ele fala que Pitágoras assumiu como princípio de teoria a tese de quem? De que a ordem do universo, ou seja, essa organização do universo, ela deveria ser como uma harmonia entre cordas musicais. Então, ou seja, a maneira que ele tinha para explicar dessa maneira que o universo tinha essas leis que governava, que organizava, ele tentou provar através da própria matemática. E nada melhor, ele, como eu falei, ele conseguiu fazer os diâmetros das coisas com toda dificuldade naquela época, mostrando a organização do universo através de pontos matemáticos, porque ele foi considerado quem desenvolveu a matemática no período dele. O pastor mostra mais aqui no final e fala assim: através da aritmética, os números formam proporções lineares, através da geometria, proporções planas, e através da estereometria, ou mesmo que geometria, as proporções tridimensionais. Ou seja, ele, através, tentou explicar as coisas da Terra,
é através desses códigos matemáticos, desses pensamentos da matemática, para que as pessoas entendessem, na época, o que ele queria apresentar em relação àquilo que as pessoas vieram a provar através do mito e através da arquê, através do logos, e ele usando o pensamento do cosmos, que é o pensamento da organização, ele mostrou que essa organização poderia vir através dos números ou através da matemática. Mais embaixo, o pastor mostra que este esquema é uma representação de sucessão natural. O pentagrama representa o cosmos, a ordem perfeita, representa tanto o macrocosmo quanto o microcosmo, ou seja, tanto esse pensamento que mostra o quê? Esse pensamento do cosmos, da ordem perfeita, ela representa tanto todo o universo, de acordo com o pensamento de Pitágoras, através do pensamento da matemática, como eu falei, que ele conseguiu traçar esse diâmetro da Terra, da distância do Sol e da Terra e tudo, ele mostra que essas coisas organizam tanto o que está além dos nossos olhos, aquilo que está acima de tudo, que é todo esse universo que nós não alcançamos, como o pequeno também é aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que está diante dos nossos olhos. E até apresenta aqui como o microcosmo, que é o ser humano. Então, esse foi a maneira que Pitágoras ele representou isso aí. O pastor mostra mais aqui, ó, que mostra que nesse pentagrama nós encontramos a proporção perfeita, aquilo que é perfeito de acordo com a matemática. Ele fala, em relação à imortalidade da alma, também não temos nenhuma informação segura sobre o seu real significado na filosofia de Pitágoras. Parece certo que Pitágoras aceitava a transmissão ou a reencarnação após a morte do corpo. Um novo corpo humano ou animal. Também parece certo que isso levava os pitagóricos a se absterem de comer carne. Isso, o pensamento que o pastor conclui com essa, fechando isso aqui, é que não se sabe ao certo o que ele queria dizer a respeito da alma, da imortalidade da alma. Isso, como eu disse, causou esse espanto no povo, que era um pensamento diferente, algo que não era falado. Mas aqui ele mostra que talvez ele alegava ser o pensamento da reencarnação, que poderia ser tanto em um outro homem como em animais. Sabemos, irmãos, que o pensamento de espiritismo ele é bem mais antigo do que o Império Grego, do que o início da filosofia. Nós vemos isso já sendo condenado no Pentateuco. As civilizações mais antigas, como o Egito, acreditava nisso, os cananeus acreditavam. Nós vemos Deus condenando isso em Deuteronômio, em Êxodo, pelo fato de quê? Porque aquelas nações ali já acreditavam nisso. Então, para Pitágoras ter através de algum conhecimento dessas nações ou desses pensamentos antigos, ele ter chegado à conclusão que a alma ela pode se reencarnar, isso aí não temos dificuldade de entender, porque esse pensamento já existia na época de Pitágoras. E o pensamento da reencarnação em seres humanos é um pensamento do espiritismo. Já em animais é um pensamento do hinduísmo. O hinduísmo ele acredita na reencarnação e que a pessoa pode reencarnar até em animais ou insetos e coisas semelhantes. E o pastor mostra que por isso talvez eles se abstiam da carne, não tinham interesse de comer carne pelo fato que talvez um de seus antepassados poderia estar ocupando aquele corpo daquele bicho que seria morto para que eles comessem. Esse é um pensamento hindu. Quando eu estudei a respeito do hinduísmo, eles têm essa linha de pensamento da reencarnação, e o pensamento mais provável da reencarnação e mais conhecido é o pensamento que ele foi codificado por Allan Kardec, que nós todos conhecemos, que uma pessoa morre e ele passa por esse plano que essa Terra ele é o planeta de expiação, e as pessoas têm que passar por esse plano aqui, se reencarnando por várias vezes até se purificando e ser uma pessoa melhor a ponto de tornar um espírito de luz. Esse é o pensamento de Allan Kardec, o pensamento do espiritismo kardecista. E o de animais, isso vem de religiões orientais, como o hinduísmo
Eu não sei mais qual outra religião, porque na época eu estudei sobre as religiões orientais. A única que aceitava a reencarnação em animais era o hinduísmo. Então, isso aqui é o pensamento de Pitágoras em relação à criação do mundo, à alma, as questões de matemática, que ele trouxe revoluções boas na filosofia. Então, o outro que se destacou foi Xenofones. Ele também pertencia a essa escola eleática. O pastor mostra que fala assim, ó, além da escola de Pitágoras, a Magna Grécia contou com a outra importante centro de formação filosófica, a escola de Eleática, cujo principal representante foi Parmênides. Parmênides vamos estudar depois, que foi um dos principais representantes dessa escola. Os eleatas, no entanto, sofreram uma forte influência de Xenofones, um poeta nômade oriundo da Jônia. Ele fala que ainda jovem ele passou a viver como rapisodo, que nós falamos no início da aula, que é a pessoa que gosta de ir para as praças e apresentar através da poesia ou através de teatro. Eles, no questão do Rhapsody, era mais através de poesia, tanto escrita por ele ou não. Ele ganhava vida dessa forma, apresentando os seus poemas, declarando e se declamando em meio às ágoras na Grécia, que as pessoas gostavam de ouvir isso. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 17 de Atos, você vai ler lá que o apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, diz a Bíblia que o povo ateniense não se ocupava em outra coisa, senão de ouvir uma novidade. Então, esse povo eles tinham esse interesse. A escravidão na Grécia, se você procurar estudar a fundo, você vai observar que a escravidão na Grécia, o pensamento grego era, eles tinham escravo para que os escravos pudessem trabalhar enquanto eles ficavam à toa para aprender filosofia. Esse era o pensamento grego na época. Eles diziam, se eu trabalho, eu não tenho como estudar. Então eu vou colocar alguém, algum escravo para fazer o meu trabalho, e enquanto isso eu vou estudar filosofia, vou para a praça, vou aprender, se tornar uma pessoa mais informada. Então, esse Xenofonte, ele iniciou assim, como o alguém que declamava poesia nas praças, onde muitas pessoas iam ouvi-lo, e, claro, com isso aí ele aperfeiçoou e se tornou um filósofo. Fala assim, ó, grande crítico da religião grega e dos mitos de Homero e de Hesíodo. Xenofones ataca a imoralidade dos deuses, da mitologia grega, crítico dos pitagóricos, ridicularizava a crença na transmissão da alma. Então, ou seja, ele, como era alguém que ia para as praças expor poesia, ele tinha um certo problema com Homero e com Hesíodo, que fazia os seus teatros também nas praças. E esse certo problema, por quê? Tanto um quanto o outro tinha o seu pano de fundo nas suas apresentações, a mitologia da teogonia, desses deuses imorais que coabitavam com mulheres, tinham filho com mulheres, que mulheres casadas, essa história que Hollywood gosta de apresentar nos filmes que nós conhecemos. Então, esse era o pensamento da teogonia da época, dos deuses e desses mitos que apresentavam esses deuses, que era, como nós falamos, a transição do mito para a filosofia. Aquela sociedade ela era organizada e ela era ensinada através dos mitos. Então, ele tinha esse certo problema, Xenofonte tinha esse problema com esses pensadores. Então, esses dois homens, Hesíodo e Homero, sofreram muito, mesmo que as obras de Homero são umas obras muito conhecidas, tomou espaço no mundo inteiro. Hoje todo mundo conhece a Odisseia de Homero, e virou filme e tudo mais. Todos conhecem isso. Então, porém, ele era criticado e ele ridicularizava a imoralidade dos deuses pregada nessas peças, de Zeus, de Ares, que ele achava de Poseidon, porque no pensamento dele eles interferiam na vida dos seres humanos, eles entravam na vida dos seres humanos e eles interferiam. No pensamento de Xenofones, se existe um Deus soberano, um Deus grande, esse Deus não entra na vida dos seres humanos. Ele não entra assim para interferir na vida dos seres humanos. E no caso desses deuses imorais da Grécia, ele interferia no convívio humano. Então ele não concordava com isso.
E ele também criticou muito todas as pessoas que traziam os pensamentos de Pitágoras e, principalmente, a questão da transmissão da alma, que seria esse transpor da alma de um corpo para o outro. Isso aí eu concordo com ele plenamente. Nós temos que concordar de tudo com Xenofonte, que está mais do que certo que essa transição de um corpo para outro não existe. O homem morreu, como diz o escritor aos Hebreus, o homem só vai morrer uma vez e depois disso segue-se juízo. Então ele não tem processo de uma alma para outra, de um corpo para o outro. E dali ele vai seguir para o Hades, um lugar de tormento, se não tem Deus, e quem tem Deus vai para o paraíso de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então nós concordamos com tudo com ele. Ele fala que depende em seus poemas a ideia, ele defende em seus poemas que a ideia tudo é um e um é tudo. Essa parte é de onde surge o pensamento do panteísmo, e que a palavra pan no grego quer dizer tudo. É tudo no nosso português mesmo, tudo. Se você sempre vai encontrar, quando alguma coisa mostra completo na língua grega, no Novo Testamento, você vai encontrar a palavra pan. Por exemplo, quando Paulo fala, tomai toda a armadura de Deus, a palavra ali é panople, que quer dizer toda a armadura completa de Deus. Então, o panteísmo quer dizer isso. Teísmo, nós sabemos que é a abreviação de Deus, que é quase o mesmo sentido de deísmo, só é algo contrário no pensamento da questão teológica, mas teísmo nós sabemos que vem de tel, que quer dizer Deus, é um pensamento a respeito de Deus. Então, o panteísmo é onde surgiu isso aí. No pensamento de Xenofonte, tudo é Deus e Deus é tudo. É onde nós discordamos que Deus é a natureza, que Deus é o início da natureza. É claro que nós sabemos que Deus não é o início da natureza, Deus não é ramificação da natureza. Deus ele é o criador de todas as coisas, ele não fonte da natureza, não, ele é quem criou todas as coisas. No pensamento dele, esse pensamento de tudo é um e um é tudo, foi de onde surgiu mais à frente, misturado com a teologia distorcida da palavra de Deus, que Deus está presente em todas as coisas e tudo representa Deus. Então, ou seja, é o panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo. E nós sabemos que Deus ele é inexplicável e ele não se confunde com a natureza que ele criou. Ele é um Deus que está acima. O apóstolo Paulo fala que ele é transcendente, ele transcende, ele vai além dos nossos pensamentos. O profeta fala que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos e os caminhos de Deus ele está acima dos nossos caminhos. O profeta Naum, ele chega a descrever algo que para mim é sublime, que ele disse que Deus faz o seu caminho na tormenta. Nós não conseguimos andar de forma alguma numa tormenta, e Deus ele anda tranquilo no meio da tormenta, nos dando segurança de que essa tormenta vai passar e que nós permanecemos de pé. Então, nós servimos um Deus que não tem explicação. O salmista, do Salmo 139, ele fala que as obras de Deus são tão grandes que ela não tem como descrever, que se ele fosse contar, ele contaria e cochilaria, e quando ele acordasse, ele não teria terminado. Fala isso do Salmo 139. Então, mostra o quão grande é nosso Deus. E, de forma alguma, nós podemos confundir Deus com a natureza. Ele fala, embora ele tenha elaborado uma teoria filosófica sistemática, Xenofones influenciou com sua temática e o seu estilo o pensamento de Parmênides e seus seguidores. Então, ele conseguiu abrir um espaço para que as pessoas pudessem crer nesse filósofo que vem depois dele, que foi Parmênides, Parmênides ele aperfeiçoou um pouco mais a filosofia de Xenofonte. Ele fala assim, ó, conheça mais a famosa frase, alguns fragmentos atribuídos a Xenofonte. Aqui ele mostra que um pensamento, ele fala assim, ó, mas se os bois, os cavalos, os leões tivessem mãos, ou se fossem capazes, como os homens, de pintar obras com as mãos, os cavalos, como os cavalos, os bois, como os bois, pintariam o aspecto dos deuses, fariam o corpo dele tal qual era um deles. Ou seja, o pensamento que ele coloca em que, se esses animais pudessem raciocinar e pensar, eles pintariam
algum deus dessa mitologia grega, é claro que ele está desfazendo da mitologia grega em contraste com debatendo a imoralidade dos deuses gregos. Então, eu diria que esses animais pintaria essas imagens desses deuses igual eles são. O boi como boi, o leão como leão, porque eles não conseguiriam ver nada de bom nesses deuses. E eu concordo também com ele nisso, que quando você estuda esses princípios mitológicos dos pensamentos gregos em relação a esses deuses, você vai ver que nada tem de importante, nada tem assim de sobrenatural. São simplesmente histórias que foram criadas na época para trazer respostas infundadas e que esses deuses eram imorais. Muito, todos os filmes de Hollywood apresentam esses deuses como deuses imorais, vingativos, que pensam só neles, que brigam entre si. Se você observar qualquer literatura relacionada a essa teogonia, você vai observar que esses deuses são seres que brigam entre eles para uma posição melhor no panteão. E os filmes que são baseados nisso são tirados desses livros, os filmes de Hollywood, porque é o pensamento deles, é aquela questão agressiva dos gregos de impor a força até no meio dos deuses, ou seja, é no Olimpo, onde supostamente estariam esses deuses, eles dependem de derrubar um outro para sobreviver. Sempre há a guerra de Poseidon e o deus Zeus contra o deus Hades, que é o deus do inframundo. Sempre há uma batalha, uma guerra, e acima de tudo, nesse pensamento da teogonia, esses três que foi Poseidon, Zeus e Hades prenderam o seu pai Cronos, que é uma palavra grega relacionada a tempo, no inframundo, no Tártaro, na verdade, abaixo do inframundo, para que ele não fosse mais solto, porque ele comia os seres humanos, que era a criação dos Zeus. Então, é uma história um pouco aloprada, um negócio um pouco bastante sem fundamento, mas que era o pensamento grego em relação à teogonia da época. Aqui, irmãos, mostra mais a respeito de Parmênides. Esse Parmênides fala, além de filósofo, ele envolveu-se ativamente na vida política e teria, inclusive, regido a Constituição de Leté, ou seja, mostra que ele era um cara inteligente, ele fazia parte da questão política da época. E como eu falei, nas aulas atrás, o povo tinha liberdade de expressar os seus pensamentos nas ágoras, para que ali eles pudessem apresentar o seu pensamento político, a sua melhora para a cidade. Então, ele, como era um filósofo, isso ajudou bastante. Mas embaixo mostra algum pensamento dele. Ele fala que o caminho da verdade é aquele em que o ser é e o não ser não é. Os filósofos que dá aula para que as pessoas possam fazer o curso para o Enem, eles até acham engraçada essa frase, que parece não fazer sentido, que realmente o ser é. Isso aí não tem questionamento. E o não ser não é. Só que ele tem um sentido seguinte, que ele mostra que o ser é aquilo que é um, que é limitado, que é invisível, que é eterno, que é imutavelmente e eterno. Então, esse é o pensamento daquilo que é, ou seja, aquilo que tem razão, que é lógico, aquilo que você pode concluir. Então, ele chega a dizer que aquilo que tem razão, que é lógico, é o que é. E aquilo que não tem razão e que não é lógico, é o que não é. Isso não tem dificuldade nenhuma para nós em entender essa frase, que realmente nós chegaremos à conclusão que o que é e não tem discussão. E ele mostra mais aqui que ele fala que outro caminho é o da opinião, ou seja, da doxa. A palavra doxa ela tem algum sentido no grego, e ele fala que ela tem um conhecimento da opinião. Essa questão da opinião seria a questão que nós já falamos antes, das questões da experiência, aquilo que a pessoa não tem como provar, ele não tem como dar que aquilo é legítimo, mas ele continua batendo no assunto, batendo na tecla, tentando impor o seu pensamento sobre as pessoas, sem provar que é legítimo. É por isso que ele diz que o não é, o não ser, não é. Então, ou seja, através das experiências, você não vai ter como provar algo, simplesmente com suas opiniões. As suas opiniões têm que valer através daquilo que é concreto,
daquilo que traz prova, daquilo que é lógico. Então, por isso que ele mostra: o ser é aquilo que tem como provar, e o não ser é aquilo que não tem como provar. Esse é o pensamento de Parmênides. Aí tem um outro aqui, irmãos, que é o Zenão. O pastor colocou algumas coisas aqui, mas o pensamento de Zenão vai além. Alguém que hoje já falar dos epicureus, faz assim com a mão. Epicureus, nunca viram? Está relacionado no livro de Atos também, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo prega em Atenas. Ali fala que alguns estoicos e epicureus foi, foi afrontar Paulo com os pensamentos deles. Mas eu vou falar um pouco a respeito de Zenão e depois vou entrar nessa questão dos epicureus. Ele era uma das pessoas principal que ele deu continuidade, melhor, ele aderiu muito ao conhecimento de Epicuro, a filosofia dos epicureus, e ele apresentava os seus pensamentos que o pastor não colocou aqui. Fala que Zenão foi um discípulo, foi o principal discípulo de Parmênides, foi Zenão. E ele mostra aqui a questão de alguns argumentos. O argumento da dicotomia. Dicotomia é que tem dois lados. Dicotomo quer dizer dois. Ele apresenta algumas questões aqui a respeito da flecha, que a flecha passa para poder acertar o ponto B, ela tem que passar pelo ponto A, e nisso ele vai criando mais diâmetros que vai dificultando que essa flecha chegue até o alvo. Ou seja, ele quer apresentar com isso que não há pontos certos, pontos exatos que são traçados para chegar a esse alvo. Esse é o pensamento dele. Porém, nós sabemos que sim. Se você tem um alvo e atira uma flecha, se você for bom atirador, você vai acertar aquele alvo tranquilo. Isso aí nós sabemos que não tem problema. Porém, ele criava essas dificuldades para que as pessoas pudessem entender a dificuldade de chegar em algum lugar. E nós sabemos também que se você tem um propósito da sua vida, você consegue chegar onde você quer. E além de tudo, tendo a permissão divina, você vai aonde Deus permitir que você vá. O outro argumento é o de Aquiles, todo mundo conhece a história de Aquiles. Aquiles, o guerreiro, que inclusive ele é tratado nessa Odisseia de Homero, nesses ensinamentos de Homero, e gostava muito de falar desse grande guerreiro Aquiles, que segundo a história grega, ele era muito ágil e tinha uma facilidade muito grande de se locomover e corria bastante. Aí ele apresenta esse personagem sendo alguém que poderia apostar uma corrida com a tartaruga. E nesse pensamento ele diz que Aquiles, isso é uma suposição, que Aquiles deixaria com que a tartaruga estivesse a uma distância considerável dele para que ele pudesse apostar a corrida e a corrida fosse justa. No pensamento de Zenão, que quando Aquiles alcançasse aquele espaço que ele deu para a tartaruga sempre estaria na frente dele pelo fato do espaço que ele deu. Sabemos também que uma corrida justa, se alguém passou o outro, não importa a distância que você deu para ela, se a pessoa chegou primeiro, ela ganhou. Só que no pensamento dele, como os pensamentos filosóficos sempre é aquele ser ou não ser, o princípio e o fim é a mesma coisa, ele quer mostrar que quando ele chegasse àquela distância, sempre estaria repetindo. Era algo constante, de constante repetição na vida de Aquiles, quando ele chegasse ao espaço que ele deu para aquela tartaruga, ela já teria avançado. E quando ele chegasse no próximo espaço que ela alcançou, ele estaria repetindo novamente. É um pensamento um pouco embolado do pensamento de Zenão, mas ele acreditava o seguinte, que a vida ela seria algo repetitivo. O muito que você possa alcançar uma certa distância, você não chegaria, pelo fato de que ele tinha esses pensamentos um pouco negativos. Agora, uma das coisas interessantes no pensamento de Zenão, por ele ser alguém adepto à filosofia de Epicuro, Epicuro foi um filósofo que ele juntamente com o estoicismo, que logo eu acredito que depois houve uma certa um avanço a mais do pensamento filosófico dele e acabou distorcendo muita coisa daquilo que ele pensava, que, como eu já falei, igual o pensamento de Platão, acabou dando vazão para os gnósticos criar certas heresias e implantar na igreja. E o pensamento de Epicuro
que ele tinha um pensamento seguinte, que Zenão era muito adepto desse pensamento. Era o pensamento do prazer, de que o prazer é algo bom. Porém, Zenão conseguiu diferenciar que nem sempre é necessário. Ele disse que pode ter prazer, que tem prazer que é necessário, mas tem prazer que não é necessário. E ele utiliza duas coisas que era muito comum na Grécia. Uma das coisas, por exemplo, é comer. Comer é prazeroso e comer é necessário. Não há necessidade de comer de forma glutônica e nem tampouco comer de tudo que acha na frente, a ponto de que a pessoa possa prejudicar a sua saúde. Porém, ele mostra que há prazer no comer e o comer é necessário. Aí ele mostra que há prazer na bebida. Aí ele utilizou o vinho, no caso. Eu, particularmente, não bebo bebida alcoólica, não sou adepto de igreja que concorda com a bebida alcoólica dentro dela, de forma alguma concordo com isso. Mas existe cristãos hoje que gostam da bebida alcoólica. Aí a pergunta é prazeroso? Eu não nasci no lar evangélico, mas infelizmente não nasci no lar evangélico. Eu aceitei Jesus, eu tinha meus 19 anos. Eu participei de festas, ingeri, consumi muita bebida. No prazer ali no momento, sim, é prazeroso, é algo bom para o meu eu, para minha carne, é algo gostoso para o meu momento ali. Mas sabemos que é prazeroso ali, mas não é bom. Os irmãos estão entendendo a diferença? Daquilo que é prazeroso, mas não é necessário. Eu posso ter prazer em beber vinho, mas não é necessário. Posso ter prazer em muitas outras coisas, porém eu sei que aquilo não é necessário, que aquilo não precisa acrescentar na minha vida. Porém, o pensamento de Zenão era esse, que era o pensamento realmente de Epicuro no início. Mas os filósofos que vieram depois que aderiram ao pensamento de Epicuro chegaram a mostrar que tudo é prazeroso, que tudo é prazeroso. Então eles pregavam a licenciosidade, o sexo explícito, as orgias, o sexo banalizado, as festas que sempre teria que ter bebidas alcoólicas e coisas agradáveis, a profanação, que se tem uma coisa que é terrível, é a questão de profanar. Nós vemos que quando se há profanação nas questões bíblicas, nós vemos isso no capítulo 5 do livro de Daniel, houve uma consequência muito grande na vida do rei Belsazar, por ele profanar as coisas sagradas, que profanação está relacionada a utilizar aquilo que é sagrado para culto a demônios. Isso quer dizer profanar, é utilizar o sagrado com desprezo. Então, essas festas dadas entre os gregos, que aderiam aos pensamentos de Epicuro, tomou esse rumo. Então, isso causou um certo desconforto no pensamento filosófico de Zenão vindo de Epicuro. Ele sim, através de Epicuro, ele mostrou o prazer e aquilo que não é necessário. Só que depois tomou outro rumo e veio a licenciosidade, veio as festas profanas e outras coisas, que isso era muito comum em Atenas e em Coríntios. Nós vemos que essa Atenas do antes de Cristo, ela era promíscua, porém, nos períodos que nós observamos depois de Cristo, quando o Império Romano estava no governo, ela se tornou pior. Ali já se tornou algo muito organizado. Quando você vai para a cidade de Éfeso, você vê que a idolatria era muito forte ali, com Diana, deusa dos Efésios, a imoralidade sexual. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo mostra que para os gregos de Corinto, que era uma cidade muito profana, a cidade de Corinto, que a ponto que eles chegaram a utilizar um termo pejorativo, quando eles queriam ofender alguém, ele falava assim, ele é um coríntio, para ofender a pessoa. Então, eles criaram esse termo pejorativo com a cidade de Corinto como ofensa para alguém, a ponto de que a imoralidade na cidade de Corinto era muito grande em tudo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 da sua primeira carta aos Coríntios, acho que é o versículo 10, se não me engano, ele fala que aqueles cristãos que estavam ali, que já estavam lavados no sangue do poder, ele fala que outrora vocês eram roubadores, eram adúlteros, eram homossexuais, tanto ativo como passivo, que vocês eram mentirosos, mas que hoje vocês são lavados, porque não se deixe enganar, que tais pessoas que praticam
tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, o apóstolo Paulo mostra que aquela cidade era uma cidade corrompida pela promiscuidade, corrompida pelo esse pensamento epicureu de licenciosidade e de sexo explícito e de qualquer tipo de sexo que existia na época, da lascívia e tudo mais. O Império Romano, se você estudar, eu até tenho esse livro aqui, se os irmãos interessados, depois eu coloco no grupo, é chamada A Vida dos Doze Césares, escrito por Suetônio, um escritor grego. Ele chega a escrever que desses 12 Césares que viveu ali, que governou o Império Romano, 11 era homossexual, 12, não, parece que 10 eram homossexuais. 10, somente 2 salvou. E a pederastia era muito normal. Por quê? Quando o Império Romano dominou o mundo, ele pegou a cultura grega, a cultura helênica, aquela cultura grega, e ela adentrou no Império Romano. E eles passaram a viver como os gregos viviam. Então, a pederastia, ela tomou conta. Na Grécia, a imoralidade sexual era muito grande, mas no Império Romano, além dessa imoralidade sexual, eles tinham a pederastia. Que a pederastia quer dizer sexo com adolescentes que estão se formando, eles pegavam os adolescentes e tinham sexo com eles, tanto homem como mulher, com o interesse de falar que era ajudando a masculinidade daquele jovem. Então, era uma podridão terrível. É só você estudar. Existe um livro, me faltou a memória aqui agora, que é o autor, que o nome desse livro é De Atenas a Jerusalém. Foi um dos pais da igreja, se eu não estou enganado, que escreveu esse livro. Esse livro mostra quão tamanha promiscuidade tinha em Atenas e que Jerusalém está no sentido espiritual e o sentido de Atenas está falando no mundo. Ele compara a promiscuidade de Atenas e mostra o valor de Jerusalém como sendo igreja, que não se pode uma coisa entrar na outra, que Atenas e Jerusalém não tinha como se confundir, do mesmo jeito que o mundo da igreja não pode estar entrelaçado. Então, nós vemos o quão grande era a promiscuidade na cidade de Atenas, dessas pequenas cidades gregas. Aí ele mostra que o objetivo dos paradoxos de Zenão não é provar que a filosofia de Parmênides está correta, e se mostrar a incoerência lógica de se acreditar na possibilidade do movimento. A maioria das pessoas não percebe essas incoerências pelo simples fato de nunca pararem para refletir sobre os fundamentos racionais das suas crenças. Eu tiro a lição aqui para mim que o que ele mostra aqui que as pessoas não preocupavam em raciocinar, em entender a realidade de por que eles estavam crendo aquilo nos dias de hoje. As pessoas creem em qualquer coisa que é falado das igrejas, pelo fato de não buscar o fundamento que foi embasado aquilo que a pessoa está falando. Qual é a base daquilo ali? De onde ele tirou aquele ensinamento? Aquele ensinamento é bíblico? Aquele ensinamento é extra-bíblico? Aquele ensinamento é herético ou é do pensamento dele? Então, eu observo esse final aqui em relação ao pensamento de Zenão, nisso aí, que ele mostra que essa dificuldade que as pessoas têm de raciocinar em interessar, aprender o que é certo, prejudica tanto uma sociedade. Agora, imagina a igreja, quando as pessoas falam ao seu bel prazer, sem ter conhecimento bíblico, e leva o povo a, ao conhecimento de coisas erradas, daquilo que, infelizmente, não tem respaldo bíblico algum, que não traz uma boa estrutura espiritual para a igreja. E nós pulamos, vamos para a página 48, onde fala na quinta sessão os filósofos pluralistas. Aqui vai falar um pouco de Anaxágoras e de Empédocle. Esse nome complicado, Anaxágoras está mais fácil de Empédocle. Anaxágoras, eu já estudei a respeito dele um pouco, esse Empédocle fui estudar aqui. Ele fala, o pastor mostra que representava o início de uma terceira fase na história da filosofia pré-socrática, ou seja, se os irmãos observar a história pré-socrática, ela começou a passar da fase do mito para a fase da arquê, do logos, dessa questão da natureza. E passou da natureza para a questão mais da matemática, das questões lógicas, e agora vai passar para outro tipo de filosofia, que vai contribuir para a história dessa filosofia. Fala que nessa nova etapa de desenvolvimento da filosofia, os filósofos procuram desenvolver os problemas
que foram sendo identificados nas fases anteriores e tentam conciliar propostas diferentes. Que nada melhor do que nós observarmos os erros que ocorreu antes e conseguir melhorar, mudar aquilo ali e fazer um pensamento melhor. Aí ele mostra aqui que um dos que contribuiu foi esse Epêndocles, que ele é da cidade de Agrigento. Fala que Empêdocle desempenhou um importante papel político em defesa da democracia em sua polis, ou seja, na sua cidade. Ele foi quem defendeu o pensamento da democracia ali. E é considerado o pai da retórica e o fundador da escola de medicina italiana. Então, mostra que ele é um camarada bem capacitado. Ele fundou essa escola de medicina, ele era uma pessoa que tinha uma maneira extraordinária de se expressar, porque fala que ele é o pai da retórica, ou seja, a retórica é a maneira de poder trabalhar com as palavras clássicas e as palavras bonitas, de forma que você ganhe a atenção de alguém. Nós estudamos hermenêutica e homilética, então nós sabemos que na homilética ela é composta de eloquência, retórica e oratória. A oratória é a arte de falar bem, e a retórica já é a arte de conseguir colocar as palavras no lugar certo, junto com a retórica. A eloquência é a capacidade de ganhar a atenção do povo. Então, se você observar, boa parte dos pregadores que são bons na eloquência, ele sempre inicia com uma história, com uma apresentação de algo, com uma conjectura ou com um fundo histórico. Um dos pastores que eu sempre admirei a maneira que ele pregava, que ele tem uma capacidade muito grande de ganhar a atenção do povo, é o pastor Marco Feliciano. Ele, nessa questão de eloquência, ele tem uma facilidade muito grande de conseguir ganhar a atenção do povo. E outro é o pastor Cláudio Duarte. Apesar de não ter muita simpatia com os tipos de pregação dele, eu não tenho nada contra ele, nem eu só não acho o estilo de pregação dele o meu estilo. Mas ele consegue ganhar o público, ele consegue ganhar a atenção do povo. Agora, irmão, essa questão da retórica, um certo dia eu estava vendo um pastor, suposto pastor aqui na América, e é uma questão muito triste. Ele, segundo ele foi arrebatado até o céu. E ele trouxe, não sei de onde que ele foi, muita heresia, mas muita heresia mesmo, ele trouxe de lá para onde ele foi. Mas o problema é que a maneira que ele falava, você via todo o auditório, cerca de mais de 3.000 pessoas, com os olhos fitos nele, e você via no olhar das pessoas aquela inocência de acreditar em tudo que ele falava. Ele disse que ele ia no céu constantemente e ele consolava Deus. Eu falei, ainda bem que eu não sirvo esse Deus. Que um dia ele chegou no céu e Deus estava triste, e Deus estava um pouco complicado, e ele perguntou para Deus, o senhor quer um abraço? E Deus falou que queria um abraço. É um pastor americano. E ele abraçou Deus, e ele falou assim, e eu senti quando Deus se tornou satisfeito com o meu abraço. Eu falei, rapaz, esse camarada, ele não bate, ele é esquizofrênico, ele é louco. E o povo, eu não estou brincando. Eu vou pegar o nome desse pastor e vou postar no grupo, os irmãos ver. É um vídeo curto. E o povo é satisfeito com o que ele estava falando. Porque ele tem uma retórica extraordinária. Ele fala, ele se emociona, ele parecia um desses sofistas grego da época. Ele se emociona, ele trabalha com a voz e o povo cai na dele, falando que ele vai ao céu constantemente. O apóstolo Paulo perdeu para ele. O apóstolo Paulo foi, quando ele foi, ele ainda contou 14 anos depois que ele foi lá. E foi uma vez só. João, pelo que nós sabemos, também foi uma vez só. E os demais apóstolos nem lá foram. E somente João dos 12 e Paulo. E esse homem vai direto, esse suposto apóstolo aí daqui da América. Então, irmãos, nós vemos, o que eu quero dizer para os irmãos com isso aí, é a capacidade que ele tinha de ganhar atenção. Do mesmo jeito, alguém, irmão, que utiliza da retórica, nós temos que entender que nós temos em nossa mão uma espada. E essa espada, ela corta de um lado e do outro. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, principalmente quando nós somos bons no falar. Que existem aquelas pessoas que têm dificuldade para se expressar em público, mas existem outras que eles são muito bons para falar. Eles conseguem chegar com o paz do Senhor dele e ganhar a atenção do povo. Eu estava vendo um pastor um dia desse aí que eu achei até um pouco cômico,
desnecessário na igreja, mas achei cômico. Ele chega, quando ele chega, as pessoas tocam o toque do Jornal Nacional e ele fala boa noite com a voz de um jornalista, de maneira que todo mundo responde e ele ganha a atenção do povo ali no início. Então, se a pessoa sabe fazer isso, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ele pode destruir uma vida de acordo com aquilo que ele falar na igreja. Principalmente nós que estudamos teologia, partimos do ensinamento bíblico para livros e outras coisas, temos que tomar muito cuidado com o que nós lemos, com o que nós ensinamos, porque uma coisa é certa, tudo aquilo que sai de nossa boca tem um alvo, principalmente quando estamos no púlpito da igreja, tem o coração do povo, das ovelhas que está ali embaixo. E um dia entrado naquele coração, não sai com facilidade. Então nós temos que tomar muito cuidado. E ele mostra aqui que esse Empédocles, ele na filosofia, ele se destacou por propor a teoria dos 4 elementos e por defender a existência de 2 princípios que regem o movimento e a transformação do universo. Os 4 elementos, que, como nós falamos, que sempre houve essa questão de um partir para um lado, como Euráclito gostava da água, o outro gostava do fogo, um partiu para o ar. Ele pegou e chegou à conclusão que todos esses elementos químicos faziam parte da natureza e contribuiu para o desenvolvimento. É claro, o pensamento do desenvolvimento do universo. Ele mostra que a água, o fogo, a água, a terra, o fogo e o ar são raízes para o desenvolver do planeta que nós vivemos. Em parte, sim, mas sabemos que o planeta não foi criado através de nenhum desses elementos. Esses elementos todos fazem parte desse planeta que nós vivemos nele, criado por Deus. Ele mostra que, além dos 4 elementos fundamentais, Empédocle propôs também a existência de 2 forças opostas que produziram o devir, como eu expliquei o que é o devir, que é o amor, só que o sentido do amor que ele utilizou a palavra grega phileo, que é um sentimento, não o amor ágape, que é o amor de Deus, e a discórdia, que é a neikos, que é aquilo que pode causar discórdia, ou seja, o amor que organiza tudo para o bem e a discórdia que pode trazer prejuízos para o mal. Então ele mostrou que o mundo gira em torno disso, desses 4 elementos, e que esses 2 princípios regem a vida do ser humano, o amor e a discórdia. E é claro que ele está certo, nós não podemos de forma alguma discordar dele, que o amor ágape, eu quero só falar um pouco aqui a respeito do amor ágape. Nós sabemos que todas as vezes que a Bíblia ela traz a representação de amor, ela utiliza a palavra ágape, que é o amor incondicional. Esse amor sempre foi aplicado naquilo que Deus é, em quem Deus é, em ele fazer sem interesses. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo não tinha nada que pudesse atrair o olhar de Deus, mas Deus amou ele de maneira inexplicável, que João chega a falar de tal maneira, que aí ele deu seu filho. Então, nós sempre temos a questão, quando a Bíblia fala de amar o próximo, de amar, como a questão de sentimento. O amor não é um sentimento, o amor bíblico não. O amor bíblico é uma atitude. Eu amo o meu irmão porque eu preciso amá-lo. Eu decidi amá-lo. Não amo ele porque ele tem uma coisa que me agrada. Eu não amo ele, eu não vou amar ele porque ele me ama. Eu não vou amar o meu irmão porque ele me convida para ir na casa dele, para almoçar, porque ele é aprazível comigo. Eu amo o meu irmão, seja ele aprazível comigo ou rude, porque eu decidi amá-lo. Os irmãos estão entendendo? Jesus decidiu amar Pedro, mesmo que Pedro negou. Jesus decidiu amar Judas, mesmo que Judas o traiu. Que você vê que quando Judas pegou nas mãos de Jesus, lhe deu um beijo, e Jesus o chamou de amigo. E Jesus não foi hipócrita ali de forma alguma. Jesus ele era santo em tudo. Então ele não foi hipócrita, ele chamou de amigo, porque esse era o sentimento que ele tinha por ele, de amor, de amigo. E que ele próprio fala isso em João, que eu não vos chamarei mais servo, e sim amigo, porque o servo não sabe o que faz pelo seu senhor, mas os amigos sim. Então nós vemos que essa questão do amor ágape é o amor que vem do verbo agapel, que quer dizer em questão de você se entregar
sem precisar de nada em troca. É uma atitude que você tem na sua vida. E esse amor tem que ser aplicado tanto na questão familiar, na questão de homem com mulher, porque existem as 4 palavras para amor no grego, que é eros, o amor vem de erotismo, de homem com mulher, o amor storge, storge, na verdade, que é assim que se pronuncia, que vem do amor familiar, que nós temos um amor familiar com nossos parentes de sangue, o amor filial, que vem de filantropia, desse sentimento que nós podemos ter para com nossos irmãos, irmãos em Cristo, ou até mesmo com uma pessoa que não é cristã, que você age de maneira desse sentimento de poder ajudar essa pessoa. Então, no pensamento agora de Epêndocle, esse amor seria nesse sentido, do amor filantrópico, do amor filha, onde você decide ajudar alguém através desse amor. Você faz alguma coisa, mas esse amor às vezes pode ser interesseiro. Mas no pensamento dele aqui, como ele não tinha um pensamento ágape do amor, ele coloca que esse amor é o que causa o bem, porém a discórdia ela pode causar o mal na vida do homem. E, como eu já disse, ele está completamente correto nesse pensamento filosófico. O pastor também mostra aqui que Pêndulo, ele elabora a primeira síntese filosófica. Ele mostra que os 4 elementos não se alteram, não se transformam e não deixam de ser o que são. Essa é a síntese que concluiu. Quando os demais filósofos tinham sua tese e as suas antíteses, um concordava com algo, outro concordava com o outro, ele chegou à conclusão e chegou à sua síntese. Concluiu que todos esses elementos são necessários e que eles não se transformam e eles não deixam de ser o que são. Tanto a terra, como a água, como o fogo e como o ar. Como todos eles apresentaram que eles estão em constante transformação, ele concluiu, como nós sabemos, que eles não se transformam. O fogo, muito que ele aumenta na proporção do combustível que é posto nele, para que ele aumente, ele continua sendo fogo, ele não mudou, ele simplesmente aumentou na proporção. A água, muito que ela muda na sua forma gasosa, líquida e sólida, ela continua sendo água. O gelo continua sendo água, o gás, o sentido gasoso da evaporação continua sendo água, e no líquido nós conhecemos como água. O ar, seja ele rarefeito ou não, ele continua sendo ar, e a terra continua sendo terra. Essa foi a conclusão dele, que foi mais do que correta também. Ele chegou a essa conclusão. Fala que Pedro traz a complexidade da solidificação maior que o encontrado nas propostas das filosofias anteriores. Ele mostra a complexidade e mostra a sofisticação de tudo aquilo que os homens falaram antes. Ele veio e trouxe algo melhor, algo que o povo conseguiu abraçar com mais facilidade. As explicações foram melhores. Então, ele conseguiu causar essa divisão, ele conseguiu fazer essa transição de um tipo de filosofia para outro tipo de filosofia. Aqui o pastor mostra outro pensamento do Anaxágoras, que ele é nascido nessa cidade de Clansômenes, na Jônia. Ele viveu na época em que Atenas ela crescia economicamente, politicamente e culturalmente, devido a tantos filósofos que passaram ali, ela estava culturalmente bem evoluída na Grécia. Ele mostra que Anaxágoras que fundou a primeira escola de filosofia de Atenas e teve em seus discípulos o próprio Péricles. Esse Péricles foi quem teve na frente de uma batalha do Império Grego contra os persas, e ali ele obteve a vitória, ficou como um militar bem respeitado ali, talvez um coronel, não sabemos, um coronel. Ele ficou alguém bem respeitado na cidade de Atenas, no meio dos gregos, e ele, como Anaxágoras, ele já havia se despontado na questão da filosofia e fundou uma escola, ele foi estudar nessa escola de Anaxágoras. Porém, depois o pastor mostra aqui que ele levantou um certo tipo de argumento contra Anaxágoras, dizendo que ele era contra os deuses e contra a religião da época, que possivelmente ele acreditava, como Alexandre o Grande, os demais generais de Alexandre o Grande, os demais povo que pertencia à Grécia e à Macedônia. Ele levantou foi acusado de crime contra a religião, foi preso
por negar a divindade do Sol e da Lua. Outra coisa que eu concordo com ele por ter negado a existência, ou melhor, a divindade do Sol e da Lua, e talvez dos demais deuses que existiam na época, no pensamento dessa teogonia, dessa mitologia grega, que fez com que todo o pensamento grego girasse em torno daquilo ali. Ele foi preso e possivelmente não deu mais aula pelo um próprio aluno que estudou com ele, que defendia esse tipo de pensamento. Isso parece nos dias de hoje nas igrejas. Uma pessoa não tem fundamento, ele discorda de você e cria um certo tumulto na igreja. E isso, irmãos, é algo tão triste que eu sempre falo, panelinha e rebelião não pode existir no meio do povo de Deus. Se a pessoa vê algo que não está correto, ele tem que chegar no líder e falar. Líder não é irrepreensível. Nós vemos que Pedro ele era um dos maiorais da igreja de Jerusalém, juntamente com Tiago, irmão de Jesus. Quando Paulo chega na Galácia, ele chega e ele repreende Pedro duramente. E você não vê Pedro falando, eu sou apóstolo escolhido por Jesus, eu sou um apóstolo de Cristo, sou eu quem fiquei na frente da igreja junto com o Tiago, não. Pedro baixou a cabeça, Paulo repreendeu, ele repreendeu Barnabé, falou duramente com o povo da igreja da Galácia, e nós vemos que na igreja ninguém é superior a ninguém. Ninguém está acima do bem e do mal, ninguém é o certo em tudo. Quando Deus coloca líderes na igreja, esses líderes só têm responsabilidade a mais. E é questão simplesmente de responsabilidade. Mas não quer dizer que um pastor é dono de igreja, que um líder é o dono da igreja, não. Nós vivemos num período de igreja, irmão, que o sistema papal é falido. Nós vemos que a Igreja Católica, quem manda é um líder religioso acima de tudo. O que ele fala, está falado. Mas na Igreja Evangélica, não. A Igreja Evangélica, o povo. Existem igrejas que têm o seu sistema. Por exemplo, a Igreja Católica, o sistema dela é episcopal, tem um líder superior que manda. Existem algumas igrejas episcopais que tem um líder que manda. Existem outras que são congregacionais, que tem a igreja que manda, o líder não manda nada. E tem as igrejas presbiteriais, tem um presbitério, onde um corpo de presbíteros quem governa a igreja. Eu, desde quando eu sou assembleiano, a Assembleia de Deus ela se adapta aos três métodos. Porém, a nossa igreja é episcopal, ela tem um pastor, tem um líder que é regional, tem um líder que é presidente do campo, tem um líder acima dele que é da convenção estadual, tem o que é da convenção geral e vai indo assim. Porém, nós também, a igreja nossa também, a Assembleia de Deus, ela é presbiterial, porque ela tem um corpo de obreiro que ajuda o pastor ali. Um pastor sábio sempre está junto com o corpo de obreiro, buscando a maneira melhor de trabalhar com a igreja. E é uma igreja congregacional porque ela aceita a opinião dos membros. É por isso que existe reunião de membros na Assembleia de Deus, fazendo de membro para ouvir a opinião dos membros. Então, nós não somos uma igreja que o líder quem manda, é o líder quem dita e cria problema. No caso, só pegando o exemplo do caso do Péricles, que ele foi contra o seu professor, lhe levando a perder o seu direito de lecionar e de ser professor. Para concluir, irmãos, a matéria, eu vou ler aqui no finalzinho aqui, na seção 7, quando o pastor fala o sentido geral da filosofia pré-socrática. Ele fala: ó, se existisse um Deus onipotente, criador das próprias leis do universo, a única forma racional de agir seria a obediência à sua vontade. Deveríamos obedecer também os seus representantes, como eu falei, seu Messias, seus profetas e sacerdotes, reverenciar-se às suas revelações, seu livro sagrado. O regime político que melhor combina com esse tipo de monarquia absolutista e inquestionável é de fato de fato foi o modelo historicamente adotado pelos hebreus e em todos os grandes impérios antigos. Isso aqui o pastor quer mostrar que, de acordo com todo o pensamento da filosofia pré-socrática, os que vieram antes de Sócrates, eles chegaram à conclusão que, se caso existir um Deus que é acima de todas as coisas, acima desses deuses da teogonia, esse Deus
que cria as próprias leis do universo e tal. Esse Deus deve ser obedecido, como nós sabemos que existe esse Deus. Por isso nós buscamos obedecer à sua vontade, mesmo quando falhamos, fraquejamos, nós buscamos o perdão, buscamos obedecer. Ele mostra que deve ser obedecido também aquele a quem ele designou como o próprio Messias, de acordo que eu creio que o pensamento filosófico está de acordo com o pensamento filosófico judaico, que eles apresentavam um Messias futuro. Toda a vida, o Velho Testamento, sempre os profetas, os líderes, as suas mensagens eram em relação ao Messias que viria, um rei perfeito e eterno. Aí mostra também a respeito dos seus profetas, os homens que falavam em nome de Deus, e os sacerdotes, aqueles homens que apresentavam o povo diante de Deus. E que um regime que poderia dominar completamente perfeito seria um regime igual o regime que existia pelo povo judeu, que era um regime teocrático no início, depois virou um regime de reis, mas porém esses reis eram homens dirigidos por Deus, como o rei Davi, o Saul no início, o rei Davi, o rei Salomão, vários outros reis que passou no Reino do Sul, que eram homens de Deus. Tivemos alguns desviados. No Reino do Norte, durante 18 reis que passaram lá com 9 famílias diferentes, todos eram ímpios. Não teve um rei bom no Reino do Norte. Mas eles pegam esse exemplo e mostram que, diante desses exemplos, os reinos antigos, como o Egito, a Babilônia e a Pérsia, eles conseguiram conquistar o mundo através de um pensamento assim, um pensamento de monarquia. E, é claro, ele mostra aqui que era absolutista e inquestionável. O reino do Império dos Judeus, na parte do sul, ele não era inquestionável e tampouco absolutista. Somente quando o rei ele era desviado, como o rei Jeoás, que ele mandou matar o, o sacerdote, que o filho do sacerdote, vai dizendo que o próprio pai dele foi criado pelo sacerdote. E aí na Bíblia fala que ele não nem sequer lembrou daquilo que o pai de Zacarias fez por ele. Então, foi um rei mau. Então, nós vemos que o pensamento filosófico, o pastor mostra que, por outro lado, a democracia se assenta na ideia de que ninguém pode estar por cima da lei. Esse era o pensamento pré-socrático. Eles tinham um pensamento de reunir o povo numa questão política e democrática, fazendo com que aquele pensamento mítico viesse a se evoluir e o povo tivesse direito a se expressar. Esse é o pensamento filosófico da época do povo antes de Sócrates. Como eu falei, irmãos, eu não sei, talvez teremos a matéria de História da Filosofia 2, onde será estudados os Sócrates e os demais que vieram depois dele, e talvez estende até os filósofos da Idade Média, os filósofos que vieram depois da Reforma, e não sei se chegaria algum pensamento filosófico nos nossos dias de hoje, com os filósofos que nós temos hoje, principalmente no Brasil, aqui na América e em outros lugares. Bom, nós terminamos aqui a nossa matéria. Se alguém tem alguma pergunta, se eu puder responder, os irmãos podem perguntar. Nós já estamos chegando ao final, falta 1 minuto para as 10. Como eu falei, eu não sei se estavam todos aqui na hora, quando eu falei, mas se estava, eu vou falar novamente. O pastor disse que amanhã vai postar um aviso, eu creio que vai ser em áudio, explicando como vai ser esse trabalho que nós temos para entregar no mês de dezembro. Então, amanhã o pastor ele vai explicar melhor para os irmãos. E a próxima matéria que os irmãos vão estar estudando é arqueologia bíblica. Me parece que ele falou que é arqueologia bíblica 2, se eu não estou enganado, porque nós estudamos arqueologia bíblica. Então, eu creio que os irmãos também estudaram a arqueologia bíblica. É a próxima matéria do curso do bacharel em teologia. Deixa eu só checar aqui para os irmãos. Sim, é isso mesmo. A arqueologia bíblica estará estudando na próxima matéria. E se os irmãos ninguém tem pergunta?
Não? Podemos agradecer a Deus, então? Então vamos. Antes disso, só fazer a chamada. Abrir irmão Alexandre. Mana dos Santos. Cristiane Leal. Então, hoje. Fabiano Oliveira. Glaucio Oliveira. Gleike de Souza. Amém. Boamia Guiar. Márcia Rogério. Elvis da Silva e Juarez Martins. Tem, todos aí. E eu, pastor? É Ana, não? Eu disse Ana. Não, Nife Moreira. Ah, Eunices mesmo, desculpa, eu soltei aqui, mano, que eu pulei da Cristiane para. Né? É que Ana é outra irmã, né? Eunice Moreira. Então vamos agradecer, irmãos, a Deus e fica assim, os irmãos. Próxima matéria é a Arqueologia 2. Também vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por o fim de mais uma matéria. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um presente nessa noite, ó Pai, pela vida de todos, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, na saúde, ó Pai, na paz, na vitória, no ministério, no lar, no casamento, ó Pai, que o Senhor esteja movendo maravilhosamente, Deus, que no percurso dessa semana todos venham a ser agraciados pela sua misericórdia, que as tuas mãos estejam guiando, que o Senhor esteja fortalecendo. E, acima de tudo, ó Pai, abençoa o teu povo para estar fazendo esse trabalho, ó Deus, e possa pôr o melhor ali, possa pesquisar, aprender e fazer o melhor de si para glorificar o teu nome. Senhor, deixa-nos a paz do Senhor nessa noite, sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe cada um, todos tenham uma excelente noite. Amém. Amém. Amém.